Salve gurizada, hoje a gente vai falar sobre o acordo de livre comércio assinado entre o Mercosul e a União Europeia. Eu sei que o assunto é do mês passado, já aconteceram várias coisas de lá pra cá, várias notícias, muitas coisas, mas como eu não falei sobre isso, eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Então vamos lá, indo direto ao assunto, o acordo de livre comércio assinado pelo Mercosul e incentivado pelo governo Lula é uma das coisas mais terríveis, uma das coisas mais absurdas já feita durante esse governo Lula 3. E olha que tem muita coisa absurda que foi feita nesse governo Lula e esse acordo de livre comércio é só mais uma delas. Porque assim, a grosso modo falando, a gente sabe que o mundo é dividido entre países ricos e países mais pobres, entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, entre os chamados países de primeiro mundo e os países de terceiro mundo. Os países ricos, países centrais, eles produzem e exportam tecnologia, exportam motores, carros, carro elétrico, exportam todo tipo de produto de alto valor agregado, produto industrializado, enquanto que a periferia do capitalismo, os países subdesenvolvidos como o Brasil, exportam matérias-primas, exportam minério de ferro, exportam suco de laranja, exportam soja, milho, café. São coisas que se arranca da terra e envia, são produtos de baixo valor agregado, são coisas baratas. O Brasil, por exemplo, é o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo. Enquanto a gente exporta suco de laranja e soja, a gente importa carro elétrico, a gente paga royalties, a gente importa tecnologia, telefone, computador e todo tipo de coisa industrializado, tecnológico. E é por isso que eu falo que ser liberal no Brasil é crime de lesa pátria, é antipatriotismo, porque tu tá indo contra os interesses do teu país, tu é um inimigo da nação, inimigo do povo brasileiro. Todo liberal é um inimigo do povo brasileiro, porque o neoliberalismo, com esse discurso de Estado mínimo, de livre mercado entre os países, de livre comércio entre os países, de não interferência do Estado na economia, que rejeita qualquer protecionismo, que enfatiza esse discurso de superávit fiscal e essas merdas todas, esse neoliberalismo, o neoliberalismo como um todo, ele só aprofunda a dependência do nosso capitalismo periférico. O neoliberalismo, ele estimula o Brasil a ser eternamente um país que vai exportar soja, milho e suco de laranja e importar tecnologia e bens industrializados. Porque absolutamente todos os países do mundo que se desenvolveram foi justamente com a proteção à sua indústria. Foi com o Estado forte fazendo investimento para a indústria se desenvolver, fazendo política fiscal incentivando essas indústrias, essas fábricas, esses ramos da economia de maior valor agregado a se desenvolverem com amplos subsídios para as indústrias, com uma política fiscal ao longo de várias décadas gerando déficit fiscal, ou seja, é uma política fiscal que ano após ano o Estado gasta mais do que arrecada justamente para fortalecer a indústria nacional. O Estado gasta para fortalecer a indústria nacional, ele coloca um imposto de importação para barrar o povo de comprar mercadoria de fora e valorizar a indústria nacional. Então existe toda uma política protecionista para proteger a indústria nacional, proteger a tecnologia nacional contra a concorrência estrangeira. É justamente o que os Estados Unidos fizeram, é justamente o que a Inglaterra fez e todos os países desenvolvidos do mundo. Eles protegem a indústria nacional com uma ampla participação do Estado na economia, colocando uma barreira para não importar de fora, colocando impostos, colocando taxas e fazendo uma política fiscal baseada no déficit fiscal, gastando mais do que arrecada. Então, quando o neoliberal ele vem com esse papo de que tem que ter superávit fiscal, tem que ter um Estado mínimo, tem que ter livre comércio e não tem que ter protecionismo, ele está destruindo a indústria nacional. Ele está condenando o próprio país a ser para sempre um exportador de soja e obrigando esse país a importar toda a tecnologia do estrangeiro. Os Estados Unidos hoje em dia é a maior potência econômica do mundo justamente porque passou o século XX inteiro fazendo política protecionista. E é só depois que ele alcança essa posição de maior potência industrial do mundo, ele começa a obrigar o resto do mundo a adotar o livre mercado. Justamente porque adotando o livre mercado, o Brasil, a Venezuela, o Peru, a Argentina, a América Latina como um todo, a Europa, a Ásia, nenhum país vai se desenvolver sem política protecionista.
Então o Brasil, quando adotou justamente o livre mercado na década de 90, foi quando a nossa indústria se destruiu por completo. Porque até a década de 90 o Brasil tinha uma indústria maior do que a Coreia do Sul e a China somados. E de lá para cá a gente adotou o livre mercado, por exemplo, e a China não adotou. E a China nos ultrapassou, nos atropelou, hoje é a maior indústria do mundo e o Brasil não está nem entre as 10 maiores potências industriais do mundo. A gente tinha a Gurgel, por exemplo, que era a maior indústria de carro nacional, com motor produzido aqui no Brasil, com todas as partes do carro, tinha inclusive carro elétrico da Gurgel feito aqui no Brasil. Só que a partir da década de 90, com Collor e FHC, foi aberto o mercado brasileiro para concorrência estrangeira e a Gurgel não tinha capacidade de concorrer com a Toyota, com a Ford, com a Volkswagen e acabou sendo destruída. Então a destruição da indústria nacional ela é culpa exclusiva, ela é uma responsabilidade do neoliberalismo, dessa política de Estado mínimo, de não proteger a indústria nacional e nos condenando a ser esse país, esse fazendão que vai fornecer matéria-prima para o resto do mundo e não vai ter nenhuma produção industrial própria, nacional. Inclusive o Trump está o mandato inteiro, o ano retrasado, o ano passado, esse ano, está o tempo inteiro colocando tarifa nos outros países para proteger a própria indústria. Até o Elon Musk, que é o liberal não sei o que, estava implorando para o Trump para colocar tarifa contra carro elétrico chinês para fazer com que a população dos Estados Unidos compre a Tesla e não compre carro elétrico da China, porque isso é capitalismo. São os países, as nações, os estados protegendo a sua indústria nacional. O mundo funciona dessa forma. E é por isso que eu digo, além de ser antipatriótico, além do liberal odiar o próprio país e ser um inimigo do próprio povo, o liberal ele vive no mundo da fantasia, porque não existe livre mercado. É só tu ver o que o Alexander Hamilton fez nos Estados Unidos, até o Abraham Lincoln, todos eles defenderam políticas protecionistas. Os Estados Unidos é o que é pelo protecionismo e não pelo livre mercado. O Brasil, por exemplo, tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, só que ainda assim a gente importa muito petróleo do estrangeiro porque a gente não tem refinaria para refinar o próprio petróleo. Então a gente exporta petróleo bruto e importa o petróleo já produzido, já industrializado e já pronto para utilizar como combustível, por exemplo. E esse é um dos fatores pelos quais a gente tem uma inflação alta, porque a distribuição de mercadorias no Brasil é feita pela rodovia, por meio rodoviário, são caminhões, são carros que fazem as entregas dos alimentos, dos medicamentos, das roupas, do caralho a quatro. E como a gente importa grande parte da gasolina, se o dólar sobe, dispara o preço dos alimentos, porque sobe o dólar, sobe a gasolina e sobe tudo. Agora, se a gente tivesse refinaria para refinar o próprio petróleo e reduzir a dependência externa, a gente ia ter uma estabilidade dos preços muito mais forte. Só que para ter refinaria, a gente tem que romper com o teto de gastos, tem que existir planejamento, tem que ter investimento massivo do Estado ao longo de anos para construir refinarias, para garantir um controle consciente da nossa matriz energética, para ter um controle consciente do petróleo e dos derivados do petróleo, para garantir estabilidade monetária e desenvolvimento para o Brasil. Só que os neoliberais vão pregar um Estado mínimo, que o Estado tem que gastar menos do que arrecada, que o Estado ele tem que estar fora da atividade econômica, ele só tem que garantir segurança pública, saúde, educação, o resto deixa com o mercado. Só que isso, meus amigos, isso não existe. Esse papinho de liberdade econômica, de Estado mínimo, ele destrói os países. É só tu ver que a China dos anos 90 para cá se tornou a maior potência do mundo, adotando políticas protecionistas, e o Brasil se destruiu por completo quando adotou o livre mercado na década de 90. O Brasil de 30 a 80 foi um dos países com a maior política industrial do mundo, teve o maior desenvolvimento industrial do mundo junto com a União Soviética, e de 90 até 2020 agora, é um dos países que mais se desindustrializou do mundo, justamente porque adotou o livre mercado, essa ideologia diabólica e demoníaca, antipatriótica. Se tu gostou do vídeo, já curte, comenta, compartilha no Facebook, no Instagram, no Stories, no TikTok, nos bagulho tudo. Até o próximo vídeo e aos guri.